Olá, galera! Nós vamos falar agora sobre os múltiplos e os divisores. Os múltiplos e os divisores. Os múltiplos a gente representa por M. Os divisores a gente representa por D. Ok? Então, quando eu falo múltiplo, múltiplo de 2, eu coloco M entre parênteses 2. Quando eu falo divisores, eu falo divisores de 10. Divisores entre parênteses 10. Ok? Então, nós vamos falar primeiro dos múltiplos, para em seguida a gente falar dos divisores. Vamos lá. Então, ó, quais são os múltiplos de 2? Múltiplos de 2 são os números que você consegue dividir por 2. Então, por exemplo, 2, 4, 6. São os números que vão de 2 em 2. 8, 10. Você vai somando mais 2. Então, quando eu falo, por exemplo, quais são os múltiplos de 6? É o 6, 12, 18, 24. Ok? Esses são os múltiplos. Percebe que os múltiplos, eles são o quê? Infinitos. Eles vão aumentando toda a vida. Ok? E o menor múltiplo de um número é ele mesmo. Certo? E os divisores? Quais são os divisores, por exemplo, de 8? Quando eu me refiro a divisores de 8, eu estou querendo saber quais são os números que dividem o 8. Então, eu quero saber, o 8 dá para dividir por qual número? Ok? Então, vamos lá. Nós vimos o seguinte, o número, ele é divisível por quais números? Aí nós vamos ter que fazer um pequeno teste. Então, assim, os divisores de 8 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses são os candidatos a serem divisores. Eu vou testar um por um. 8 dá para dividir por 1? Dá, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, isso daqui é um divisor. Todo número é divisível por ele mesmo? 8 dividido por 8? Sim. Essa é uma característica que todo número tem. Todo número dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Lembra que os números primos têm só essa característica, não pode ter mais ninguém. Se tiver mais alguém que divide, ele não é número primo. Então vamos lá. Aqui o nosso objetivo é descobrir então quais são os números que dividem o 8. 8 dá para dividir por 2? Sim, porque o 8 é par. Qual é a metade? Dividir por 2 é achar a metade. 8 por 2, 4. Então ele é divisor. 8 dá para dividir por 3? Não. Os números que eu consigo dividir por 3 são os múltiplos de 3. Ok? 3, 6, 9. Opa, 8 não dá. Então 3 não é. 8 dá para dividir por 4? Dá. 8 dividido por 4, 2. 8 dá para dividir por 5? Não. O 5 só dá para dividir os múltiplos de 5. 5, 10, 15. 8 dá para dividir por 6? Não. Também não dá. Porque os múltiplos de 6 são 6, 12. Opa, já passou do 8. O 7 também não. Porque é 7, 14, aqui é 8. Então, quais são os divisores de 8? Apenas 1, 2 e 8. Só tem esses 3 divisores. Ok? Então, ó, os divisores de 8 são 1, 2 e o próprio 8. Ok? É diferente de eu falar dos múltiplos de 8. Os múltiplos de 8 são 8, 16, 24, 32 e assim vai. Ok? São coisas diferentes. Agora, um detalhe quando eu faço os divisores é o seguinte. Por exemplo, vamos tentar aqui um número. Quais são os divisores de 20? Aí você fala assim, poxa, eu vou ter que testar todos os números de 1 até o 20? Na verdade, você não precisa disso. O primeiro sempre vai dar o divisível por 1, e o último também, que é o 20. O segredo aqui é o seguinte, toda vez que você acha 1, quando você divide, o resultado da divisão é o outro do outro lado. Não entendi. Aqui, por exemplo, 20 dividido por 1 dá 20. Porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, 20 dividido por 1, 20. Deu para dividir? Sim. O resultado, que é 20, é o outro número. 20 dá para dividir por 2? Dá, porque se pegar 20 e dividir por 2, qual é a metade de 20?
é 10. O resultado, então, vai dar 10. Então, esse resultado é o outro. Então, toda vez que você acha o primeiro, você acha o último. Quando você acha o segundo, você acha o penúltimo. Se achar o terceiro, você acha o antepenúltimo. E assim vai. Dá para dividir por 3? Não. Por 4? Por 4 dá, porque 20 dividido por 4 dá 5. Então, é o 4 e o 5. Ok? Olha só que interessante. O 6 dá para dividir? Não. O 7 também não. O 8 também não. O 9 também não. O 10 é a metade, ó. O 10 dá. Tá aqui o 10, ó. E toda vez que você encontra o número que é a metade, ou um pouquinho menos da metade, dali você pula direto para o final. Então, esses são os divisores. Então, você não precisa testar todos. Se você testar, por exemplo, quais são os divisores de 50. Começa pelo 1 e vai até o 50. Dá por 2, porque 50 dividido por 2 dá 25. Opa, 25 é o outro, ó, percebe? Já é metade, ó. Por 3 dá não, por 4 também não, por 5 dá. 50 dividido por 5 dá 10. Você já achou o outro. Ó, você percebe que do 5 a 10 já tem poucos números para testar? 6 não dá, 7 não dá, 8 não dá, 9 não dá e 10. Acabou. Esses são os divisores. 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Ok? Não tem mais ninguém aqui entre esses dois números. Então, assim, parece muita coisa. No início sim, mas depois você percebe que toda vez que você acha um, você acha o último. Ok? Esses são os chamados divisores. Ok?